Economia Direta. Os assuntos econômicos em discussão na Câmara. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou essa semana o resultado do Produto Interno Bruto no terceiro trimestre, fechado em setembro. O PIB, que é o conjunto de todas as riquezas produzidas pelo país, cresceu 0,1%. À primeira vista, o número parece bastante tímido, mas não é bem assim. Quem traz mais detalhes para a gente sobre esse tema é Fernando Gomes, nosso colunista de economia. Bom dia, Fernando. Bom dia, Cláudio, tudo bem? Bom dia aí para todo mundo que nos acompanha. Fernando, esse crescimento do PIB, como a gente falou, foi de apenas 0,1% no trimestre, mas parece que o resultado animou o mercado. Eu queria que você explicasse para a gente por que os analistas econômicos ficaram tão empolgados com esse desempenho. É isso mesmo, né, Cláudio? O crescimento da economia do país, que é medido pelo crescimento do Produto Interno Bruto, do PIB, cresceu 0,1% no trimestre que vai de julho a setembro. E por que esse resultado animou aí o mercado, animou os analistas, né? A razão é simples, o resultado ele veio acima do que os analistas previam. Então a economia cresceu 0,1% e a maior parte dos economistas, dos analistas de mercado, esperavam uma queda de 0,2% a 0,4% em média. Então, para ficar bem claro aí para quem nos acompanha, o PIB cresceu 0,1% na comparação com o trimestre anterior, né, que considera o período de abril a junho. E essa foi a terceira taxa trimestral positiva seguida, né? A última variação negativa que a gente teve, que também foi de 0,1%, só que negativa, aconteceu nos últimos 3 meses do ano passado. Então, esse resultado de 0,1%, ele veio melhor que esperado, como a gente disse, em razão, primeiramente, da continuidade do bom desempenho do setor de serviços e também da manutenção aí do crescimento do setor industrial. Quando você pega o número anualizado, considerando os últimos 4 trimestres, o PIB teve um crescimento de 3,1% em relação ao mesmo período do ano passado. E se você pegar o acumulado somente esse ano, nos 3 primeiros trimestres desse ano, a alta é até um pouco maior, de 3,2%. Então, se não houver queda do PIB no quarto trimestre, que tradicionalmente é um trimestre bom, por conta de eventos aí como Black Friday, o Natal e 13º, a expectativa é que o PIB feche o ano acima dos 3%. Então, se não houver queda nem aumento, a gente já tem aí 3,2% de crescimento assegurado no ano. E se houver uma pequena alta, esse número de 3,2% pode até melhorar. E o interessante, Cláudio, é que no início do ano a expectativa de crescimento do PIB era inferior a 1%, 0,7%, 0,8%. Então a perspectiva da gente fechar o ano com um crescimento acima de 3% é um resultado muito bom, principalmente se a gente considerar também que os índices de inflação caíram bastante. Então esse é o cenário aí que todo mundo quer, né? A economia crescendo a uma taxa boa de 3% ou mais, com a inflação sob controle, convergindo para a meta, né? A gente está com a inflação aí acumulada nos últimos 12 meses de 4,82%, a inflação acumulada só até setembro é de 3,75% e a gente deve fechar o ano aí com a inflação em torno de 4,5%, talvez um pouco mais ou um pouco menos. Então são números bons para a economia brasileira nesse ano. Fernando, você já falou na indústria e nos serviços, né, 2 desempenhos que ajudaram nesse resultado. O que mais contribuiu para esse crescimento acima do que os analistas esperavam, como você já falou? Vamos lá, Cláudio. Um dos principais responsáveis por esse resultado do PIB, principalmente no acumulado do ano, é o agronegócio, né? Embora o agro tenha apresentado uma queda nesse trimestre de 3,3% na comparação com o mesmo trimestre do ano passado, no ano o setor acumula uma alta de 8,8%. Isso está acontecendo porque no primeiro trimestre desse ano o agro cresceu mais de 21% por conta das safras, né? Então esse desempenho aí no primeiro trimestre do agro foi fundamental para ajudar o crescimento do PIB como um todo, que só no primeiro trimestre cresceu quase 2%. Outro setor importante aí que
que vale a pena a gente relembrar, né, é o setor de serviços. Ele teve uma alta discreta de 0,6%, mas pela sua participação no PIB total, qualquer alta nesse setor é importante e impacta muito o resultado. A participação do setor de serviços no PIB, ela é de quase 70%. Então, de todo o PIB brasileiro, 70% vem do setor de serviços. Indústria, a gente citou também, né? Vem apresentando melhora consistente nos resultados dos últimos trimestres, cresceu 0,6% nesse trimestre e 0,9% no trimestre passado. Para a gente fazer um rápido resumo aqui dos outros setores, relembrando então, serviços cresceu 0,6%, indústria também 0,6%, o agro caiu 3,3%, mas considerando que no ano está com um acumulado de 8%, né? O consumo das famílias segue crescendo, cresceu 1,1%. O consumo do governo também cresceu 0,5%. Os investimentos aqui caíram, né? 2,5%. Esse é um dado ruim porque significa que não estão sendo compradas máquinas, equipamentos para aumentar a produção, para aumentar investimentos. Esse número ruim nos investimentos, ele se deve muito aos juros, que ainda permanecem altos, que desestimula aí a realização de novos investimentos, né? Mas esse quadro tende a ir mudando com a queda da taxa de juros gradualmente aí a cada 45 dias, com a expectativa de aprovação da reforma tributária e com a melhoria das contas públicas. Então, todos esses pontos vão contribuir aí para mudar esse quadro e trazer mais investimentos aí para o Brasil. Outro setor que ajudou foram as exportações, elas cresceram 3% nesse trimestre. E as importações também ajudaram, né? Elas caíram mais de 2%. Então, quando a importação cai, também ajuda aí no resultado do PIB. Então, isso tudo junto produziu esse crescimento de 0,1% do PIB no terceiro trimestre. Setor de serviços, só para a gente destacar aqui o que mais impactou aí, entrando um pouquinho mais dentro, né? Vamos destacar aí os subsetores que ajudaram aí no setor de serviços. Os maiores aumentos nesse setor, de acordo com o próprio IBGE, foram as atividades financeiras e de seguros, cresceram 1,3%, transações imobiliárias também cresceram mais de 1%, e o setor de informação e comunicação, que também teve um crescimento superior a 1% nesse trimestre. Quem teve queda foi o setor de transporte e armazenagem, caiu 0,9%. Por quê? Porque esse setor é um setor que está ligado em grande parte ao agro. O agro caiu, esse setor também teve queda, né? Na indústria, o IBGE destacou aí como subsetores importantes as atividades de eletricidade, gás, água e esgoto, cresceram 3,6%, e a indústria extrativa, que cresceu pouquinho, 0,1%, mas em relação ao mesmo trimestre de 2002, cresceu 7%. Então esses foram os principais números aí que contribuíram para esse resultado positivo de 0,1%, mas que foi acima, é bom a gente ressaltar de novo, do que o mercado esperava, que seria uma queda entre 0,2% e 0,4%. Fernando, você já deu uma palhinha na sua primeira resposta, mas eu queria que você aprofundasse quais são as perspectivas, tanto para o quarto trimestre, quanto para o fechamento do ano, em termos desses índices de crescimento do Produto Interno Bruto. Pois é, Cláudio, quando a gente fala de previsão, existem os economistas mais conservadores, né, que trabalham sempre com estimativas piores, mais conservadoras, e os otimistas, que trabalham com previsões melhores, né? Os economistas mais conservadores, eles estão prevendo uma pequena desaceleração aí para esse último trimestre, ou, na melhor das hipóteses, aí um cenário de estagnação econômica, que é quando a economia fica parada, não cresce. Eu estou mais otimista, eu acho que a economia deve apresentar algum crescimento nesse último trimestre em razão de alguns fatores. Que fatores são esses? Vamos lá. Primeiro deles é a injeção do 13º salário na economia e as compras de Natal, né? O mês de dezembro é um mês que movimenta a economia em função das festas de Natal, das viagens de fim de ano e principalmente das compras de Natal que movimentam muito o comércio. E tem gente ainda que aproveita o 13º salário e as férias do fim de ano para trocar de carro, para comprar algum bem durável de mais alto valor, que também movimenta a economia. Segundo ponto, queda da inflação. Como a inflação tem caído, principalmente a inflação de alimentos, sobra mais dinheiro para as famílias comprarem, para as famílias consumirem. E isso foi comprovado pelo resultado desse último trimestre que a gente já comentou. O consumo das famílias cresceu 1% no trimestre, bem mais que o crescimento do PIB aí como um todo no período. Terceiro ponto que eu acho importante, Black Friday, né, que teve em novembro. Muita gente antecipa as compras para aproveitar os descontos e foca principalmente em bens mais caros, às vezes um carro,
TVs, geladeiras, aparelhos de ar-condicionado, às vezes pacotes de viagem. Então, tudo isso também contribui para movimentar a economia. Esse movimento aí da Black Friday, ele sempre dá uma aumentada nas vendas e isso vai refletir também no resultado desse último trimestre. E, por último, eu destacaria o programa Desenrola que o governo lançou aqui. Eu vou trazer alguns números do programa para que quem nos acompanha possa ver a importância que esse programa pode ter nos resultados do PIB, né? Cerca de 10,7 milhões de brasileiros já foram atendidos pelo Desenrola, já tiveram oportunidade aí de renegociar suas dívidas. Total em valores renegociados, quase 30 bilhões de reais, 29 bilhões de reais renegociados. Primeira fase do programa, aquela que renegociou as dívidas aí de quem deve até R$100, foram 7 milhões de pessoas atendidas. 2,7 milhões de brasileiros que tinham dívidas maiores renegociaram essas dívidas diretamente com os bancos. E a fase 2 do programa, que é uma fase muito importante também, que é aquela para os consumidores com nome negativado, que ganham até 2 salários mínimos, já atendeu mais de um milhão de pessoas e renegociou 5 bilhões em dívidas. Então, quando você pega todos esses números, né, essa massa de famílias endividadas e que teve o nome desnegativado é muito grande. São milhões de pessoas que tiveram ou vão ter o nome desnegativado e vão voltar a ter acesso a crédito em bancos, em financeiras, nos crediários das lojas e vão voltar ao mercado de consumo exatamente nesses 3 últimos meses do ano e no Natal. Então, considerando que teve Black Friday, que vai ter Natal, com essas famílias voltando a ter acesso a crédito, elas vão às compras e o consumo das famílias deve aumentar de forma importante e contribuir para a gente ter um resultado melhor aí no 4º trimestre. Então, tudo isso junto, eu acredito que a gente deve ter um resultado no PIB positivo no último trimestre. Eu não vou me arriscar aqui a indicar um percentual, mas eu acho que a gente não vai ter um resultado negativo e nem neutro. Acho que a gente deve ter, talvez mesmo que pequeno, um resultado positivo também no 4º trimestre, surpreendendo aí os analistas mais conservadores e contribuindo para a gente ter um resultado anualizado do PIB um pouco maior que 3%, Cláudio. É isso, Fernando. Vamos torcer por esse lado mais otimista, por esse caminho de positividade. Fernando Gomes, nosso colunista de economia, muito obrigado pela sua participação aqui no painel eletrônico e até a próxima semana. Obrigado, Cláudio. Um abraço para você, um abraço aí para todo mundo que está nos acompanhando. Até mais. Bom trabalho, Fernando. Obrigado.